Central Hidrelétrica de Itaipu, uma das obras de engenharia civil mais imponentes já realizadas pelo homem. Eu acho que não existe nada mais motivador, mais emocionante para um engenheiro civil do que um canteiro de uma hidrelétrica. A construção de Itaipu revoluciona a produção de energia no Brasil. Os benefícios da energia hidrelétrica são imensos, mas o maior dele é porque é uma energia renovável, uma energia limpa, uma energia que não compromete o nosso planeta. A seguir, em Como se resolve. No estado do Paraná, uma enorme barreira de concreto de quase 8 quilômetros de largura intervém no curso do Rio Paraná, o quinto mais extenso do planeta. Dentro desta muralha, 18 turbinas transformam a força da água em energia elétrica. Hidroeletricidade é a produção de energia através do curso dos rios. Através de uma tomada d'água, nós fazemos gerada uma turbina acoplada a um eixo, a um gerador, que transforma a energia cinética em energia elétrica e essa energia é transmitida às cidades do país. Há 50 anos, a economia e a população do Brasil cresciam de forma vertiginosa. Nos anos 70, a China era aqui. O Brasil crescia mais de 10% ao ano. Era a época do Brasil grande, das grandes obras que se faziam aqui. Mas, de repente, não mais que de repente, vem a primeira grande crise do petróleo. O preço do barril do petróleo subiu 20 vezes. O Brasil, naquela época, importava 80% das suas necessidades. Nós só produzíamos 20% para atender às nossas necessidades básicas. Foi o período de desarrumação da nossa economia e a busca de alternativas. Os especialistas da época tinham consciência de que sem petróleo e sem gás natural seria impossível sustentar um crescimento prolongado. O futuro do país recaía sobre o aproveitamento de um recurso natural, a água doce. E os rios brasileiros têm cerca de 40 mil quilômetros de extensão. A energia elétrica é a campeã de todas, porque a energia de petróleo é energia suja. A energia elétrica, hidroelétrica, assim como a energia do álcool, são energias verdes, são energias limpas. Com o objetivo de evitar uma crise energética, Brasil e Paraguai decidem explorar o potencial hidrelétrico do extenso Rio Paraná. Depois foram feitos estudos de viabilidade e optaram por fazer uma só aqui com maior dimensão como Itaipu. Por quê? Saindo de Guaíra, ou Salto Guairá, o Rio Paraná corria no leito, aproximadamente aí, de 60 quilômetros abaixo do Salto do Guairá, que é o Marco Zero. O rio tinha um desnível de 100 metros, ele aprofundava 100 metros. De Guaíra tem 170 quilômetros e nesses 170 quilômetros o rio natural ele tinha um desnível de 120 metros. É um potencial hidráulico para a construção de uma grande barragem. Veja, era impossível aproveitar o potencial hidráulico todo se não fosse feito em consórcio com outro país. Nós podíamos ter feito outras usinas menores, só em território brasileiro, mas ter a potencialidade e esse desnível que se tinha de Guaíra até aqui é uma coisa que só se fizéssemos a usina nesse local. E para fazer nesse local, tínhamos que fazer em parceria com o país vizinho, Paraguai. A primeira é que Itaipu nasceu de um litígio. Havia um litígio sério entre o Brasil e o Paraguai na região de Sete Quedas. O Paraguai disputava as fronteiras, achava que a linha de fronteira marcada pelo Brasil não era certa. Havia patrulhas paraguaias rondando o território. Era realmente um problema sério e difícil. Litígio de fronteiras Brasil-Paraguai. Após quase 7 anos de estudos preliminares e negociações diplomáticas, os dois países assinam um acordo sem precedentes para a construção de Itaipu. Quer dizer, de um processo que se tinha, onde que um rio está há mais de 5 milhões de anos passando por aqui sem produzir um único megawatt. De repente se faz um grande empreendimento e produz essa enormidade de energia.
Em 1974, um consórcio integrado pelas principais construtoras paraguaias e brasileiras começa a construir a usina de Itaipu. Com o tempo, a imponente central hidrelétrica se tornaria uma das obras de engenharia civil mais ambiciosas já construídas no mundo. Eu acho que Itaipu é precursora do Mercosul. Como é possível fazer um entendimento entre dois povos para trazer geração de progresso, de desenvolvimento e de renda? Dia a dia, nossa função era providenciar para que o planejamento executivo, a sequência de execução e os processos executivos fossem executados com a melhor qualidade possível dentro do cronograma de construção previsto. Eu acho que não existe nada mais motivador, mais emocionante para um engenheiro civil do que um canteiro de uma hidrelétrica. Porque você vê milhares de pessoas, 30, 40 mil no caso de Itaipu, trabalhando simultaneamente, harmonicamente, parece uma orquestra absolutamente coordenada, cada um fazendo exatamente, sabe de manhã o que é para fazer, e esse trabalho 24 horas por dia, todos os dias do ano. Os desafios de engenharia são muitos e não demoram a aparecer. Para construir a barragem no leito natural do Rio Paraná, era necessário desviar o curso do rio para uma das margens. E nessa margem foi construído um canal de grandes dimensões que recebeu praticamente todo o fluxo do Rio Paraná durante a execução da barragem no leito do rio. Quando você fez o canal de desvio, esse canal aqui tem 90 metros de profundidade, tem 150 metros de largura e o Rio Paraná passou todo ele por aqui, por esse canal de desvio. Aí você fez as ensecadeiras e se trabalhou para fazer a casa de máquinas, onde hoje estão todas ali as nossas unidades geradoras. O desvio do rio foi dividido em 3 partes. 2 a montante, 1 no centro e 3 a jusante. Então, o primeiro trabalho era escavar o trecho 1, que era o mais profundo, onde seria construído a estrutura de desvio. Ainda não estava todo mundo 100% entrosado, era um trabalho que tinha um início e também tinha um prazo para terminar. Durante 9 anos, enormes caminhões basculantes, capazes de carregar até 75 toneladas de entulho, trabalharam sem descanso 24 horas por dia. Finalmente, no dia 20 de outubro de 1978, foram dinamitadas as 2 barreiras de concreto que forçavam o rio a desviar seu curso. Foi um momento mágico, porque também se fez toda aquela coisa nos 5 minutos antes. Ó, vai acontecer. E aí daqui a pouco veio 3, 2, 1. Quando fez o 0, foi uma explosão fantástica, enorme. Quase 10 mil metros cúbicos por segundo. De repente, ele mudar sua trajetória normal para exatamente poder vir para o canal de desvio. E foi muito emocionante, sem sombra de dúvida, e que foi um dos momentos marcantes da construção de Itaipu. Entre 1974 e 1991, construtoras brasileiras e paraguaias formam um consórcio para construir Itaipu. Na época, a maior barragem hidrelétrica do mundo. Algumas represas são construídas em montanhas e seus muros são ancorados nas rochas à sua volta. Mas em Itaipu, os engenheiros conseguiram projetar uma muralha de concreto oca, capaz de se sustentar sob seu próprio peso. Além de suportar a enorme força da água, esta técnica pioneira de construção ajuda a reduzir os custos da obra. Onde nós estamos aqui é uma estrutura de gravidade aliviada. O que seria? Não é um maciço. No interior dos blocos há um vazio. Esse vazio foi deixado de propósito porque ele facilita a troca de calor, a inspeção, deu mais segurança no tipos de estrutura e ainda nos trouxe essa beleza que foi a formação das catedrais.
Para produzir energia, a água da represa é levada até as unidades geradoras por meio de 20 condutos forçados de mais de 140 metros de altura, tão altos quanto um edifício de 30 andares. Cada um destes blocos é sustentado por uma estrutura de ferro recheada de concreto. O concreto, ou hormigão, como se diz em espanhol, eram todos transportados em teleféricos e em grandes caminhões também. Eram várias formas que trabalhavam-se simultaneamente para poder executar toda essa obra. E isso era cortado de teleféricos que cruzavam de minuto em minuto, cada um transportando na sua caçamba uma quantidade enorme de hormigão que chegavam e eram colocados na obra. A construção da usina exigiu um total de 12.700.000 metros cúbicos de concreto, quantidade suficiente para realizar 15 obras do tamanho do Eurotúnel, que liga a França à Inglaterra. Em outubro de 1982, o muro estava pronto. Estava na hora de fechar o canal de desvio do Rio Paraná e permitir que o vale começasse a ser inundado. Quando foi fazer o enchimento do reservatório, e o rio foi represado, em 14 dias foi formado o lago. A barragem de Itaipu, com um volume de água equivalente ao da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, se perde no horizonte. E aqui, o Rio Paraná, ele tem uma vazão média em torno de 10.000 metros cúbicos por segundo. Então você faz um empreendimento com base nessa vazão média. Só que São Pedro também guarda as suas peculiaridades. E tem momento que nós temos 3 vezes a vazão média que ocorre durante o ano inteiro. Essa sobra de água é que vai para o vertedor, exatamente para não ter o quê? A água passar por cima da barragem. Em 1984, Itaipu começa a gerar energia. Atualmente, ela funciona com 18 turbinas em capacidade máxima e 2 em reserva técnica permanente. Uma complexa malha de linhas de transmissão distribui a energia para Brasil e Paraguai. Itaipu abastece quase todo o território paraguaio e regiões importantes do Brasil, como a Sudeste, onde se localizam as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. É a usina que mais produz energia relacionada com a potência instalada, porque nós temos água durante os 365 dias, às 24 horas do dia, de forma permanente. Em um esforço para garantir a conservação dos recursos naturais, uma equipe de especialistas realiza controles de forma sistemática. Estamos no Rio Paraná, indo em direção à barragem para fazer o monitoramento da qualidade da água próximo ao vertedouro. A Itaipu, ela tem uma nova missão, que é produzir energia com qualidade, impulsionando o desenvolvimento regional e a conservação tanto da água como da biodiversidade. Então a gente se preocupa em manter e conservar a qualidade da água para garantir que essa água possa ser utilizada para irrigação, para recreação, para abastecimento público. A temperatura do ar? A temperatura nós estamos 19,3. Eu coletei água da superfície para fazer nutrientes da água, nitrogênio, fósforo. E esse menor para fazer bactérias coliformes. Essa coleta de água é feita de 3 em 3 meses. A gente tenta pegar todas as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. E depois daqui da coleta a gente vai para o laboratório e lá termina de fazer as amostragens. O Brasil tem uma quantidade enorme de usinas hidrelétricas, de pequenas até Itaipu, que é a maior. Cerca de 85% a 90% da energia hoje usada no Brasil tem origem hidrelétrica. A 375 quilômetros de Itaipu, no Rio Uruguai, ergue-se a usina Foz do Chapecó, a 25ª central hidrelétrica edificada pela construtora Camargo Correia em território brasileiro.
Hoje, os engenheiros começam a fechar as comportas para encher o reservatório da usina. Essa operação de fechamento do rio consiste em fechar 21 comportas. Então é importante que esse fechamento seja feito de forma estruturada, bem organizado, porque se uma dessas 21 operações falhar, eu tenho que desbloquear todas as comportas, subir todas as comportas e recomeçar todo o processo novamente. Desde dezembro de 2006, está em construção a barragem hidrelétrica Foz do Chapecó, localizada no Rio Uruguai, no estado de Santa Catarina. Estamos aqui hoje reunidos para realizarmos esse importante desafio do nosso empreendimento, que é um dos marcos contratuais nossos, que é o fechamento do rio. Nós vamos ficar metade da equipe aqui em cima, metade da equipe lá embaixo. Cada um já sabe a sua parte. Boa sorte a todos. Vamos começar, ok? Oi. Atento, Ronaldo. Quando a haste estiver acoplada e pronta para descer a comporta, você dá um sinal aqui, ok? Positivo, João Paulo. Essa operação de fechamento do rio consiste em fechar 21 comportas. Se uma dessas 21 operações falhar, eu tenho que desbloquear todas as comportas, subir todas as comportas e recomeçar todo o processo novamente. Atento, engenheiro Paulo. Prossiga, Ronaldo. Engenheiro Paulo, comporta pronta para iniciar o processo de descida. Ok, vamos começar. Positivo. Descendo carga, descendo carga. João, segura a carga, segura a carga. Segura a carga. Está iniciando o processo de fechamento. Se estourasse quando estão baixando, a gente para a operação, do mesmo que isso represente interromper a operação, mas que ela seja feita com toda a segurança. Nesse exato momento, toda a área onde nós estamos aqui ficará submersa e teremos que evacuar com uma certa velocidade para que ninguém fique submerso. Engenheiro Paulo, atividade concluída com êxito. Ok, parabéns para a turma daí também. Em poucos dias, este enorme muro de concreto terá criado um reservatório de 79 quilômetros quadrados. Para construí-lo, os engenheiros recorrem a uma técnica europeia até então nunca usada no Brasil, o núcleo asfáltico, que substitui o material convencional, a argila. A escolha do núcleo asfáltico para o nosso empreendimento foi em função do risco que nós poderíamos correr ao escolher um outro tipo de núcleo impermeável. Foz do Chapecó, para nós, é um projeto muito especial por ser a primeira barragem com núcleo de asfalto no Brasil. No interior do muro de contenção que cria o reservatório, são instaladas 4 turbinas que transformarão a força da água em eletricidade. Nós estamos na caixa de força. Essa peça é uma das peças da turbina. E a sequência é levantar e levar até o local de montagem e acoplá-la à peça que está aguardando. Tá ok? Preparados tudo? Já podemos preparar para descer o... Vamos preparar então para descer o cone? Preparar. Olha o tempinho aí, até eles resolver o que vai fazer aqui, nós desce, beleza? Olha o tempinho. Aí eu vou descer, vou descer. Olha o tempinho aí, parou. Tá paradinho aí. Vai. Olha o tempinho aí, vamos parar. Olha o tempinho aí. Olha o tempinho. A primeira turbina está pronta para passar pelos testes operacionais. Se tudo continuar como previsto, em 5 meses as 4 turbinas estarão funcionando. Assim como em Itaipu, um ambicioso projeto de preservação também está em andamento nesta usina. Esse projeto é de recomposição da mata nativa. Nós extraímos essas mudas e cultivamos essas mudas para poder replantar no local. Aqui na região, hoje, nós temos um viveiro de planta com 60 mil mudas, das quais nós vamos usar menos da metade para recompor a área do canteiro. Nós vamos, inclusive, recompor áreas que não havia plantação.
133 usinas hidrelétricas, de tamanhos tão diversos quanto Itaipu e Foz do Chapecó, se distribuem estrategicamente por todo o território brasileiro. Os benefícios da energia hidrelétrica são imensos, mas o maior dele é porque é uma energia renovável, uma energia limpa, uma energia que não compromete o nosso planeta. E uma das grandes fontes de danificação da camada do ozônio, uma das grandes fontes de modificação do clima no planeta é exatamente a forma de combustível que se utiliza para produzir energia elétrica. O carvão é a maior fonte de produção de energia, é o gás e assim por diante. Agora, isso causa um impacto muito grande na camada do ozônio. E quando se produz energia através da hidroeletricidade, esse efeito desaparece. E é uma coisa que se repete, ela é renovável. Versão brasileira, Vox Mundi.